afirmar muita coisa, só dá para dizer que há semelhanças. As conclusões cada um que tire, né, ao seu bel prazer. Aí você tem o mito de Hades na Grécia clássica. Nesse mito, né, de Hades, é um mito bastante assim grande, né? Nós não vamos ler, mas que fique apenas para você guardar a seguinte informação, né? Que o mito de Hades influenciou bastante a descrição do que seja o inferno na cultura cristã. Por quê? Em parte na própria Bíblia você tem a palavra Tártaro, você tem a palavra Hades, isso no Novo Testamento grego. Ou seja, já mostrando que somente por isto a cultura helênica ela influenciou a escrita hagiógrafa neotestamentária. Então é preciso, portanto, para que a gente entenda bem o texto sagrado, que nós então conheçamos o conceito, né, a definição desses termos na cultura grega, para então conhecermos a importância ou a influência de tais conceitos na cultura cristã. Então, o primeiro desses termos, Tártaro. O Tártaro era o lugar para onde a alma das pessoas injustas e impiedosas era enviada, né? O Tártaro foi descrito por Platão em sua obra Górgias como o local onde as almas recebiam julgamento e também como local de castigo divino para as más almas. Sócrates também descreve o Tártaro como local onde as almas impiedosas eram destinadas após a morte. O Tártaro era cercado por grandes muralhas e cortado por um grande rio de lava chamado Flegetonte. Padeciam ali os gigantes derrotados na guerra contra Zeus, as Danaides, que mataram seus esposos, o Sísifo, que enganara a morte, e o Tântalo, que cometera sacrilégio, e outros tantos criminosos. Então, pessoas más iam para o Tártaro. Então, o Tártaro grego, que aparece inclusive, cujo nome aparece inclusive no Novo Testamento, o Tártaro ele é o lugar para onde as pessoas más vão na Grécia Antiga. Então, Destarte se assemelha ao inferno, ao conceito de inferno descrito no Novo Testamento. E a palavra inferno, o conceito da palavra inferno significa alguma coisa que está abaixo. Inferno é o antônimo de superno em latim. Superno em latim significa algum lugar que está acima, uma região acima, que está acima. Inferno é uma região que está abaixo. E por que o inferno era designado como sendo um local inferior? Porque se cria desde há muito tempo atrás, desde há muito tempo antes do tempo de Jesus Cristo, na Bíblia, já se cria que o inferno era um local que guardava, né, era guardado para seu destino das pessoas ruins. Você tinha ali o Sheol no Antigo Testamento, que ao longo dos acontecimentos veterotestamentários, o local chamado Sheol ele vai sendo criado, desenhado na cultura hebraica. No iniciozinho, lá nos textos mais antigos do Antigo Testamento, você não tinha ainda o Sheol. O que se tinha era a crença de que os Refaim, ou seja, os espíritos dos mortos, dos israelitas, das pessoas, enfim, como um todo, os espíritos dos mortos, eles ficavam vagando. E aí se cria que vagavam pelas montanhas, como você vê lá no livro deuterocanônico de Tobit, onde se cria que havia espíritos que vagavam, espíritos de mortos que vagavam, que habitavam as montanhas.
ou então em parte também se cria que tais espíritos vagavam por quaisquer lugares, e depois, com o passar do tempo, meio que se unificou a crença de que tais Refaim, tais espíritos, eles iam vagar, sim, mas iam vagar lá num local bastante específico, num local chamado Sheol, que era um local também inferior, ou seja, abaixo da terra. E na Grécia Antiga, esse local abaixo da terra, ele era um local que guardava, era habitado, né? Era habitado por pessoas boas e ruins, e até por deuses. Depende do âmbito do local dentro dessa região maior, né? Inclusive o Hades, ele era uma região, o Hades era o mundo inferior, né? Ele era um local inferior, ou seja, abaixo da terra. Dentro do Hades você tinha o Tártaro, mas você também tinha os campos Elíseos e o campo de Asfódelos. Então, Hades, quando você lê na Bíblia Hades, a palavra Hades designa apenas um âmbito, uma parte desse todo do Hades grego. Ou seja, quer designar o Tártaro, o inferno. Só que o Hades, na Grécia Antiga, na cultura grega antiga, era todo o mundo inferior. Não somente a parte desse mundo para onde iam as pessoas ruins. Entendeu? E essa parte para onde iam as pessoas ruins se chamava Tártaro. Okay? Então, o Tártaro grego, ele equivale mais ou menos ao Sheol hebraico. Por quê? Porque na cultura hebraica antiga havia também um local para onde iam as boas pessoas, e esse local era chamado de seio de Abraão. Só que não ficava embaixo, ficava no céu, junto de Deus, junto a Deus. Então, por isso é que o Hades não equivale ao Sheol. O que pode equivaler ao Sheol é a parte do Hades que fica abaixo. Como o seio de Abraão, para onde iam as boas pessoas, não fica abaixo, fica no céu, que é acima, então o Tártaro, ele equivale ao Sheol, e o seio de Abraão tem que equivaler a alguma outra coisa que fica acima. Só que no mito do Hades grego, como todo o Hades fica abaixo, então nada no Hades pode equivaler a um lugar que esteja acima, porque todo o Hades é inferno, ou seja, é um local abaixo. Então, o seio de Abraão, ele tem que equivaler a alguma coisa que fica acima, alguma coisa que fica nas mansões celestiais. Então aí que o seio de Abraão, ele vai, com o cristianismo, com o Novo Testamento em diante, ele vai ser chamado de céu, de paraíso, de céu. Né? Então os bons vão para o céu. No hebraico, na cultura hebraica antiga, os servos de Abraão, os filhos de Abraão que observaram a lei, eles morriam e iam para o seio de Abraão. Só que no cristianismo, os bons cristãos morrem e vão para o céu. Mas também, assim como o seio de Abraão, um local acima, um local nas mansões celestiais, não abaixo. Abaixo, no cristianismo, é sempre um local ruim, para onde vão pessoas ruins. Pois bem, então no Hades existia esse âmbito do Hades que se chamava Tártaro, para onde iam as pessoas ruins. Só que havia duas outras estâncias, os campos Elíseos e o campo de Asfódelos. Olha, se o Tártaro era a esfera do Hades, para onde iam as pessoas ruins, os campos Elíseos era um lugar de temperatura amena, com uma brisa suave e alegria constante, e para onde iam as pessoas boas. O mito dos Campos Elíseos ganhou sustentação provavelmente por volta do século VIII a.C., com a Odisseia de Homero. Campos Elíseos, ou Ilha dos Bem-aventurados, como podemos encontrar em escritos de outros filósofos e intelectuais da Grécia Antiga,
é descrito como um lugar alegre, calmo e repleto de prazeres, que primordialmente era reservado para os heróis gregos a fim de escapar das escuridões do Hades. Porque, apesar de ficar no Hades, ok? Os Campos Elíseos ficavam no Hades, só que numa região diferente do Hades. Porém, mais tarde, a ideia de que o lugar era o destino para as almas de pessoas boas foi tomando forma e se enraizou na cultura grega. Esse local é descrito como o paraíso grego, um espaço de temperaturas amenas, relevo plano e de difícil identificação, localizado nos extremos do planeta Terra. Ou seja, os Campos Elíseos era uma região interna ao Hades, mas também havia a crença de que os Campos Elíseos eram uma região extrema da Terra, não interior, não dentro, inferior à Terra, mas no nível da Terra, só que no extremo dela, ou seja, lá no final dela, e um local bastante distante, como o paraíso edênico, que não era abaixo da Terra, nem no céu também. O paraíso edênico de Adão e Eva era na Terra. Na Terra, ok? Ou seja, no nível da Terra, assim como os Campos Elíseos. Por isso é que os Campos Elíseos são comparados também, são confundidos também com o paraíso edênico. Seja como for, se os Campos Elíseos eram no Hades, embaixo da Terra, ou no nível da Terra, só que num local bastante longínquo, seja como for, era para lá que iam as boas almas. E o campo de Asfódelos, né? O que era o campo de Asfódelos? O campo de Asfódelos é descrito como uma monótona planície repleta de árvores sombrias. Para estes campos eram enviadas as almas que em sua vida não possuíram nenhuma glória ou méritos significativos, mas também não proporcionaram barbáries nem cometeram atos criminosos. Ou seja, a maior parte das pessoas, né? No campo de Asfódelos, estas almas não receberiam castigos e também não receberiam gratificações. Estariam apenas fadadas à tristeza de discorrer eternamente pela planície escura destes campos. O campo de Asfódelos também servia como um território neutro, onde as almas esperariam até serem julgadas. Olha só! Então, é daqui que vem o dogma do purgatório, o dogma cristão e depois apenas católico, já que o protestantismo ele rejeita este dogma. Então, eis uma corrente do cristianismo que toma um caminho diferente, rejeitando este dogma, mas até Lutero era um dogma cristão e depois passou a ser um dogma cristão apenas católico. Mas é um dogma bastante presente até hoje na cristandade, que jaz hoje apenas em território católico. Mas o purgatório ele é uma herança dessa crença do campo de Asfódelos, né? Do mito do campo de Asfódelos. Isso é muito claro. Negar isso é um absurdo. Então veja que o purgatório é um local para onde vão as pessoas que também não são santas, né? Ou seja, lá na Grécia Antiga, quem ia direto para os Campos Elíseos eram os heróis. Eram os heróis, ou as pessoas extremamente virtuosas. E quem não ia direto para os Campos Elíseos? Aqueles que iam para o campo de Asfódelos, que ao chegar no campo de Asfódelos ficavam aguardando o julgamento. E quando o julgamento viesse, aí é que a gente saberia se aquela pessoa iria para o Tártaro ou para os Campos Elíseos. Ou seja, exatamente o purgatório.